começar a cantar. Eu vou dizer irmãos. Vejo o mundo com suas luzes que brilham. Vejo as pessoas no pecado vivendo. Os seus caminhos
Olá a todos, que Deus continue vos abençoando, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade neste assunto, o rapto tem dia e hora, um assunto que eu creio que mexe com o coração de cada um de nós. E como nós temos abordado aqui, os sintomas, os sinais do fim que Jesus apontou em várias escrituras, eles, como nós relatamos aqui na lição anterior, no programa passado, como as dores de parto que vão se intensificando, esses sinais também estão intensificando, e esse relógio, então, os ponteiros estão se ajustando para esse grande momento que cada filho e filha de Deus tem se preocupado em estar preparado. Continuando então de onde nós paramos, a leitura daquela mensagem que o profeta cita, essa escritura aqui de Gênesis 6, que eu vou ler novamente aqui os versículos 1 e 2 para seguirmos então deste ponto onde paramos. Gênesis capítulo 6, que é o texto ou contexto ali que Jesus está apontando lá em Lucas 17, a partir do verso 26, nós lemos assim: E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram. Lembrando que esses homens são da descendência de Caim. Agora, no verso 2, nós temos a descendência de Sete, que é os filhos de Deus. Estes, então, viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. O profeta chama atenção ali, na mensagem que nós estávamos lendo, a intermitente luz vermelha, que na tradução lá do grego, original, se tratando aqui do livro de Lucas, que foi escrito ali no grego, nós temos a tradução ali dizendo que não esposas, mas mulheres, tomaram para si mulheres. Por que é importante destacar isto, já que o profeta destacou e deu a explicação? Que, se tratando de tomar para si mulheres, era a situação que estava acontecendo ali nos dias do profeta, que eles não casavam, mas tomavam para si amantes. Eu lembro que na minha época de ensino fundamental, ensino médio, os adolescentes ali, os jovens, tinham aquele comportamento ali de fica com uma, fica com outra. Então, depois isso foi evoluindo, crush e tal, mas era como se isso estivesse acontecendo ali, sem compromisso. Fica com uma, fica com outra, tendo ali várias mulheres, amantes. Então, isso foi um dos principais sinais ali que Jesus nos chama a atenção, que engloba toda essa questão de sinais, de eventos que acontecem se tratando destes dias que nós vivemos, dias que são da vinda, que dizem respeito à vinda do Filho do Homem. Então vamos para uma oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos continuar, ó Deus, aprendendo de Ti, do Teu Espírito Santo, que é o intérprete das Sagradas Escrituras. O Senhor, que é o escritor deste livro, também é aquele que dá o entendimento do que foi escrito, do que queria ser dito, Pai, do que está entre as linhas, e nós queremos avançar, Pai, no conhecimento, na revelação deste momento que estamos vivendo, sabendo que é através disto que nós estaremos preparados. A partir do momento que nós vamos sabendo o quão próximo está, Pai, então nós podemos estar apercebidos, como uma mãe, como uma gestante. Cada vez que ela vai ali numa consulta, que o médico vai lhe atualizando, meu Deus, vai tendo ali o diagnóstico do quão perto está do nascimento desta criança, então mais preparada esta mãe vai ficando, sabendo que vai ter que ir às pressas ali, quem sabe, para conceber, ó Deus, este filho. E assim nós estamos também desejando estar, ó Pai, grávidos da palavra para conceber esta segunda vinda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu vou continuar a leitura aqui do parágrafo... A partir do parágrafo 62, o profeta falando deste assunto, aqui ele vai tomando versículo por versículo ali, uma mensagem maravilhosa dentro deste assunto que estamos falando. Eu estou abordando todos esses tópicos para que a gente tenha uma base, uma estrutura bem sólida, para quando chegarmos então nesta conclusão aqui, não que eu estarei finalizando este assunto, todos os assuntos, das Sagradas Escrituras, nós poderíamos ficar aqui anos e anos falando sobre eles, que eu não conseguiria concluí-los, mas pelo menos trazendo aqui os principais tópicos que nos dá então
um bom entendimento acerca deles. Então veja, observem mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Os filhos de Deus, de Sete, os filhos de Sete viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas. Por quê? Elas eram ímpias e eram filhas de Caim. Quando os filhos de Deus viram as filhas, né, do homem, que elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Isso é verdade. Então entraram, né, neste ciclo de ter uma, ter outra, ter uma, ter outra, entraram neste sistema, caíram de suas posições ali original, de ter ali as suas esposas, né? Como Adão e Eva. Adão só tinha Eva como sua esposa. Lembra quando Jesus lá, nos evangelhos, né, Mateus, Lucas, que os fariseus vêm interrogar Jesus sobre a carta de divórcio, né, que lhes foi dada lá através de Moisés. Aí Jesus vai e fala, o próprio profeta pregou, né, casamento e divórcio, citando isto, mas ao princípio não foi assim. Era Adão e Eva, era um galho e uma galinha, era um casal. Mas depois, os filhos de Deus caíram da sua posição e começaram a entrar, então, neste sistema cainita. Deixaram da sua posição e entraram neste espírito. Lembra aquele homem, Lameque, que é da descendência de Caim, e ele tinha duas esposas, e ele canta ali algo que nos nossos dias seria como que um funk. Você pode encontrar isso ali na Bíblia, mais no final do capítulo 5, e Lameque canta ali para suas esposas, falando acerca de Caim, né, que a vingança dele seria 70 vezes 7. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque, então, 70 vezes 7. Então veja como que essa descendência de Caim, além da violência, né, do homicídio, destas coisas que nós temos hoje também como características desta semente, esta questão aí de ter várias mulheres, disso aqui que nós estamos abordando. Veja, aí o profeta começa a dizer, né, olha até mesmo em nossas igrejas hoje, veja todas as coisas que você deseja. Então o adultério, ele veio desta semente de Caim, né, da semente da serpente, né, aquela serpente ali enganando Eva, cometendo adultério. Então isso originou dali. Os homens se tornaram escravos delas, diz a história, que os homens se tornaram realmente escravos das mulheres, porque elas eram tão bonitas que eles se tornaram escravos. Eles literalmente fizeram santuários e adoravam, simplesmente pensem, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história. Então, ao ponto que chegou. Aí as mulheres se tornaram deusas, e agora eles falam a respeito de dirigir. Você os ouve dizer que as mulheres são mais cuidadosas como motorista. Isto é errado. Eu vou lhe contar por quê. Billy e eu, atravessando estes Estados Unidos por uma circunstância imediata, colocamos um pequeno mapa em cima no nosso carro, um pequeno bloco de papel, e escrevemos homem e mulher. E cada vez que uma mulher fazia algo errado, nós colocávamos uma marca no seu lado. E um homem errava, nós colocávamos uma marca no seu lado. E dos 300 que chamamos foras, acontecidos na rodovia ali, você ficaria surpreso. Havia 280 mulheres em comparação com 19 homens. Mas você sabe por quê? Elas não vão aos tribunais da polícia. A polícia não prende uma moça bonita, uma de 1000, seguro. Ele apanha o número do telefone dela, mas ele não a prende. E esta é exatamente a maneira. Não é de se admirar que os registros não mostram isto. Está vendo? Porque o homem hoje está como nos dias de Noé. Eles se inclinam no altar de mulheres bonitas. Isto é certo. Oh, que coisa! Então veja por que nas estatísticas os homens apareciam, as mulheres apareciam como mais cuidadosas, né? Porque tinham menos registros de acidentes e etc. Olha o motivo aqui. Porque a polícia não prendia, não registrava. E aí o profeta mais o filho dele fazendo ali esse registro nessas viagens. O profeta viajava bastante. Veja o número que ele obteve. 19 homens e 280 mulheres. Veja que ponto que chegou. E não é diferente também se a gente observar muito mais ainda nos nossos dias, né? Quantos anos depois, né, da morte do profeta, e nós podemos ver essa realidade aqui no nosso país. Nós vamos entrando aqui e observando isso. Como deve ter sido horrível naquele dia adorar mulheres como elas, se exibindo de uma maneira tão atraente, e se elas foram melhores em fazer isto, então,
do que como fazem agora. Estou contente por não ter vivido naquele tempo então. Pensem nisso, em como elas simplesmente... como as mulheres tinham que agir da mesma forma que agem agora. Hoje, irmãos, praticamente a maioria das mulheres aí ímpias, né, com as raras exceções, mas a maioria das mulheres ímpias aí ficam famosas, fazem sucesso, exibindo seus corpos. Vocês sabem muito bem disso. É só você entrar em qualquer plataforma digital aí, YouTube, Instagram, como que é uma exibição de corpos. E claro, né, nas ruas e avenidas, e enfim, nas propagandas e em tudo mais, você nota que uma mulher, seja na área da música e secular, o sertanejo, nem vou dizer o funk, mas aqui no Brasil, que acredito eu que os estilos musicais, apesar de ser tudo uma mistura, né, mas o funk, o sertanejo, que é os mais ouvidos aqui no Brasil, tem os outros ritmos que eu não sei dizer o nome, mas os que são mais ouvidos assim, em média, as mulheres, né, que estão em todas as áreas hoje em dia, atuando em todas as áreas, elas se destacam através da exibição dos seus corpos. Não só na música, mas quase que em qualquer área, principalmente as áreas que estão em destaque na internet. Não é pelo profissionalismo delas, não é pela habilidade delas, pelo conhecimento delas, pela inteligência delas, mas pela exibição de seus corpos. Simplesmente assim. E fora que já há algum tempo, aquele mercado pornográfico que era acessado apenas através ou de sites ou de filmes, de uma busca ali no Google. Hoje em dia existem aplicativos em que as mulheres vendem suas fotos ou vídeos. Então, cada vez mais elas têm se tornado um produto e como elas estão vendendo então suas almas, né, não só seus corpos, mas também suas almas para ganharem dinheiro, para ficarem famosas. E os homens, como o profeta estava dizendo aqui, como aconteceu nos dias de Noé, então eles têm idolatrado essas mulheres por causa de suas belezas. Cada vez mais elas estão atuando dessa forma, vendendo, expondo seus corpos, e estes homens, então, sem o Espírito Santo, estão sendo seduzidos por elas, como lá os filhos de Deus foram seduzidos, então, por aquelas mulheres. Por quê? O profeta chama atenção, eram ímpias. E como as ímpias andam hoje, irmãos? Nuas. Nem dá para falar mais seminuas. Nuas, muitas vezes a roupa que elas estão é pior do que se elas estivessem sem, devido ao que expõe, né, as formas, né, que expõe dos seus corpos. E fora isso, toda esta influência através da mídia, através de todo esse sistema satânico que está operando no mundo hoje, que obriga, que faz essa tendência que elas têm que se expor, que para elas terem sucesso, que para elas serem valorizadas no ponto de vista mundano, elas precisam se expor. E isto cada vez mais precoce. Já começa desde criancinha, os pais compram aqueles shortinhos pequenos, as calças apertadinhas para as menininhas, desde pequenininho já coloca esse tipo de roupa nelas e já vai crescendo debaixo dessa influência, né? E as músicas, né, que doutrinam desde criancinha, o funk desde as criancinhas, nos próprios desenhos, né? Quantos desenhos agora, quantos youtubers para crianças, né, kids, estão ali através do funk, através desses tipos de músicas já doutrinando e tornando isso normal, vai trazendo essa vulgaridade, vai trazendo a sensualização, todas essas coisas, e o diabo agindo aí de ponta a ponta. Notem, a Bíblia disse, eles comiam, bebiam. Agora, isto é legítimo, certamente, o casamento é nobre. Um homem se casar com uma mulher, isto é honrável. Esta é a instituição de Deus. Mas quando chega a vez que o homem toma a esposa de outro homem, ou toma alguma jovem ou alguma mulher, que não importa quem ela seja, e quebra seu voto de casamento e faz algo que é errado, isso é pecaminoso aos olhos de Deus. E a Bíblia fala muito duro contra isto. Agora observe, ela diz, casamento, Deus instituiu isto no Éden, mas ele certamente condenou o adultério. E aqueles homens e mulheres naquele dia passaram por cima das leis de Deus e tomaram isto sobre si mesmos e fizeram isto de qualquer forma.
Agora, compare aquilo com hoje. Veja isto. Se você deseja ver se o trem está a uma quadra, pense profundamente nisto agora, como o infalível Jesus Cristo disse estas palavras. Estão vendo? Ou seja, estamos falando desta viagem, né? Nós cantamos desta nave vindo nos levar e nós precisamos estar prontos para embarcar. Agora, tudo isso aqui são grandes sinais a respeito desta vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinais de alerta, sinais, como pregou aqui o profeta nessa mensagem, a intermitente luz vermelha, ela está piscando cada vez mais, porque o trem está próximo. E veja que justamente nesse ponto do adultério, que causou a queda lá, que trouxe todo o caos, que tirou de ordem, né? Que quebrou aquela ordem de Deus ali, aquela desobediência que trouxe morte, justamente isso, novamente, essa semente de Caim, ela introduz isso, os filhos de Deus deixando sua posição, deixando ali suas mulheres, deixando aquilo que Deus tinha estabelecido, porque agora eles começam a olhar para algo mais belo, para algo mais atraente. Então, pense, irmãos, as filhas de Deus ali, elas andavam decentemente, cobriam seus corpos, né? Elas não usavam maquiagem, brincos, esses... eu não sei como chama, mas as mulheres usam. O profeta fala, né? Além destas coisas que elas passam, essas sombras assim nos olhos, aquelas tintas que elas passam, mas temos aqui nos supercílios, aqui elas colocam algo como... Eu não sei como chama, mas as irmãs sabem, os irmãos também já devem ter visto, algo que chama muita atenção, que fica grande aqui os supercílios, e aquilo fica algo bem estranho. Normalmente elas colocam isso bem preto. Eu vejo, às vezes, as mulheres onde eu trabalho, às vezes na rua a gente vê alguma mulher assim, muitas têm usado isso, essa parte aqui, o supercílio fica bem destacado. Eu não sei se é algo que elas colocam ali, ou um supercílio que coloca, ou se é uma tinta que passa no próprio supercílio delas, que fica bem destacado assim mesmo. E fora a tinta que passa aqui, nessa parte aqui, debaixo dos olhos, e toda essa alteração que elas fazem. Aí tem as cirurgias plásticas, toda essa estética. E então pense, então aquelas mulheres atraentes, tanto pelo fato de mostrarem seus corpos, vestirem roupas vulgares ali, né, a sensualidade, né, batom. Então esses homens começaram a deixar de olhar para suas esposas, né, que eram ali virtuosas, cuidando de seus filhos e tal, donas de casa, começaram a olhar para essas mulheres filhas dos homens. E começaram a tomá-las para si. Então, separando de suas esposas e tomando essas mulheres e toda essa bagunça. E falando ali dos dias antediluvianos, qual Deus destruiu, né, através do dilúvio. Veja bem, então hoje o povo simplesmente se tornou glutão, beberrão, mulheres bebendo em restaurantes. Irmãos, é de assustar. As mulheres hoje estão bebendo muito mais do que os homens. As mulheres hoje estão traindo muito mais do que os homens. As mulheres hoje estão falando palavrão, gíria, muito mais do que os homens. Nós não frequentamos bares, botecos, essas coisas, mas às vezes nós, no bairro onde nós moramos, às vezes andando ali a pé, passando de frente a algum lugar desses, irmãos, uma hora que você passar, repare e veja que se tiver ali 10 pessoas, 7 são mulheres. Repare como tem muito mais mulheres agora nesse tipo de vida, nesse tipo de exposição, do que homem. Os shows não precisa nem de falar, que a maioria é mulheres. Tudo é mais mulheres. Então, falando de multiplicação da população, porque também, lembra que nós lemos aqui que nestes dias a terra, né, a população se multiplicaria, como foi lá em Gênesis 6. Então, se multiplicou, mas veja que a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Veja, se nasce 10 crianças, 6, 7 ou às vezes até 8 são mulheres. Então veja como é algo que são escrituras se cumprindo. Então o povo se tornou glutão, beberrão, mulheres bebendo em restaurantes, né, bares e etc. E se você vai a um lugar onde os uísques, coquetéis são servidos, aqui é o profeta, lá nos dias do irmão Branham, nos Estados Unidos, isso estava acontecendo, que é a repetição. E nos nossos dias aqui no Brasil nós temos visto esse quadro. As mulheres bebem mais que os homens.
Irmãos, hoje em dia, é as mulheres que são donas da boca, do tráfico, elas estão matando, elas estão atuando em tudo. Aí nós olhamos para as eleições desse ano, 2022, presidenciais, tínhamos ali pelo menos duas candidatas, que eu me lembre, né? A Simone Tebet e uma outra lá, Soraya, se não me engano, duas mulheres concorrendo à presidência. E quantas mulheres foram elegidas aí, senadoras, deputadas, estaduais, federais, quem sabe governadoras? Jesus disse, como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, em outras palavras, eles viviam com as mulheres sem se casar com elas. E hoje, ora, é tão declarado, eles realmente tinham um reino, eles realmente tinham um reino, que você podia se casar, divorciar e se casar outra vez, tudo isso no mesmo dia. Mas isso está fora de moda agora. Imagina? Casava, separava, casava de novo, separava. Aí o profeta está falando que isso agora está fora de moda. Aí o que está acontecendo? Os assim chamados maridos e esposas carregavam chaves diferentes de quartos nestas grandes cidades. Agora, eu viajo, eu fico bem nestas cidades e sei que isto é verdade, que o esposo tem seus encontros e a esposa tem seus encontros. Bem, é tal aglomeração de podridão até que isto produz um grupo de uma geração débil, ociosa, imprestável, com destino ao inferno. Veja que coisa, irmãos. Aí é pesado falar aqui essas coisas, né? Essa realidade que tem acontecido, swings, orgias, trocas de casais, coisas que, vamos dizer que eram situações do mundo pornográfico, vamos dizer assim. E se você toma aí lugares como Rio de Janeiro, todos os estados hoje em dia tem, vamos dizer que tem isso, essas cidades grandes, como o profeta está dizendo ali, uma coisa terrível, uma podridão. Aí o profeta está dizendo aqui, isso produz o quê? Uma geração débil, ociosa, imprestável, com destino ao inferno. Meu Deus do céu. Há poucos anos atrás, veja até onde o homem tem chegado em seu corpo. Veja até onde ele tem chegado. E falando aqui, porque isso aqui é os dias de Noé, os nossos dias, né, que também tem as características dos dias de Ló. Vocês observam que existe, né, essa grande demanda de homossexuais e tal, travestis, essa coisa toda. Mas veja que, em questão de quantidade, é muito mais sapatão, lésbica, do que gay, né, homossexual. Veja que em questão de número, é muito maior esse percentual de lésbica e sapatão, né, das mulheres com esse espírito de sodomita, do que homens. Então, em todos os campos, em todas as áreas que a gente olha, as mulheres estão na frente. É uma coisa terrível. Aí veja o que o profeta está dizendo aqui. Veja até onde ele tem chegado, pelas coisas que ele tem feito. A ciência está constantemente tentando fazer um alimento melhor, milho híbrido, e os tomates híbridos, a carne híbrida, quando a coisa é uma porcaria mesmo. Está matando as pessoas, e elas não veem isto. Ora, daqui a poucos anos eles não serão nada a não ser um grupo de molengas. E a gente é o que se alimenta, né? Aí com a alimentação desse jeito, híbrida. Quando Bob Fitzsimmons lutou com Colbert, eu creio que eles lutaram 125 rounds, uma tarde de punhos descobertos, quando aqueles homens com tão grande energia em seus braços podiam tomar um calibre de 2x4 a 4 polegadas e arrebentar aquele calibre de 2x4 com apenas os punhos calejados. Eles dormiam com suas mãos no vinagre para endurecer seus punhos. E um round não era um pequeno round de 2 ou 3 minutos como temos hoje. Eles não tinham um acolchoado de penas amarrado sobre suas luvas. E ninguém morria. Eles disputavam. Um round era quando um deles caía. Você tinha que dar um golpe decisivo no homem. E eles lutaram 125 golpes decisivos. Meu Deus, hein? Hoje me parece que as lutas são 3 rounds, se não me engano. Não tenho muito conhecimento sobre isso, mas essas lutas de boxe, MMA, UFC, me parece que é 3 rounds só, de 3 minutos, né? Lá na época do profeta, depois já começou a ser assim. E ele falando que eles lutaram 125 rounds.
com muito mais de 3 minutos, porque era até o cara cair e não aguentar levantar. Que diferença, né? Eles eram homens, e hoje eles vão ter de parar com a arte do pugilismo. Quando há um acolchoado de penas sobre seus braços, olha, e as luvas não eram do jeito que é hoje, e sobre seus punhos, não podem lutar 2 ou 3 rounds sem que alguém morra. Qual é o problema? Ele é formado de um grupo de, não sei, molenga, híbrido, que não é nada, a ponto que toda geração está morrendo. Isso é uma verdade, né, irmãos? Não disse a Bíblia que eles ficariam mais fracos e mais sábios? Ora, na outra raça de pessoas que está vindo, eles viverão de cápsulas, tomarão uma cápsula para o seu jantar. Não é nada mais que um grupo de fumantes de cigarros, bebedores de uísques, misturadores de coquetéis, um punhado de viciados em entorpecentes, injeções, os filhos adolescentes na escola e a delinquência juvenil. Não é de se admirar. Sua mãe está lá fora na rua, agindo do modo que ela age, joga o filho na mesma coisa. Isso é uma grande realidade, irmãos, uma grande realidade. Eu fico ouvindo os relatos dos jovens, né, que trabalham junto comigo e seus finais de semana, em suas festas, baladas, e é isso aqui que o profeta está relatando aqui, é exatamente isso. É triste, e aí o profeta vem e chama a atenção. O jeito que a mãe está agindo, né, lá na rua, dentro de casa, e o pai também, joga o filho na mesma coisa, na mesma situação. A delinquência juvenil, que olham para os pais, o que os pais estão fazendo? Olha o exemplo que os pais estão dando para eles. Observe, examine estas mulheres antediluvianas com o progresso de hoje. Examine o que elas eram, examine o que os filhos de Deus fizeram, examine o que eles fazem hoje. É isso que nós estamos fazendo. Olhando para o que foi aqueles dias, olhando para como está hoje. Eu estava sentado em uma convenção não muito tempo atrás e isto quase me quebrou. Todos pareciam estar simplesmente gostando da palestra de um ministro, veja bem, uma convenção ali, né, ministros e tal, cristãos, estava de pé na plataforma, né, todo mundo gostando ali da palestra. Eu estava sentado em um canto e houve uma jovem que entrou e ela estava realmente vestida de uma maneira ruim. Irmãos, vocês sabem, quando o profeta fala isso, que a mulher estava vestida de uma maneira ruim, você já imagina, porque tem vestidos, ou saias, acho que mais vestidos, né, que as mulheres usam, que são mais sensuais do que se ela tivesse numa calça, que contorna as formas do corpo dela. Então, veja bem, vestida de uma maneira ruim, e ela veio andando por esta igreja, com a Bíblia, como a Bíblia diz, dançando enquanto ia. Então, por certo, estava com um salto bem alto, né? E cada pregador na plataforma, juntamente com a congregação, todos viravam suas cabeças e olhavam, seguindo aquela moça. E eu pensei nessa escritura, meu Deus, os filhos de Deus olharam para as filhas do homem, pecadoras, ímpias, mulheres bonitas. Isto deixa muitas igrejas em pedaços. Isto tirou fora o Espírito de Deus, observe, olharam para as filhas do homem. Agora, precisa levantar os homens de Deus, que não se deixam corromper, que mantêm, que são fiéis à palavra, e pregar contra estas coisas. Porque veja, dentro da igreja, agora é claro que tem os rebeldes, que mesmo o pastor pregando, eles fingem de bobo, de quem não entendeu, ou de quem esqueceu, sei lá, de desavisados. Agora recordem, o infalível Jesus Cristo afirmou que estas coisas seriam deste modo neste dia. Ele disse, quando virdes estas coisas acontecer, então sabei que o tempo está à porta. Agora, não há muitas pessoas que dirão isto. Há muitos pregadores que não poderiam dizer isto. Ele poderia, se ele quisesse. Mas se ele o fizesse, a congregação colocaria para fora. Esta é exatamente a verdade. Agora, está aí a questão. Por que isso acontece nas igrejas? Né? Em muitas igrejas isso acontece e os pregadores não falam nada. Com medo de serem colocados para fora? Agora, nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Falar a verdade, custe o que custar. Como eu estava vendo um ministro falando sobre paz, se possível. A verdade, sempre. Falando sobre honestidade, os ministros precisam ser honestos com o povo. Quem sabe, ouvindo, quem sabe essa pessoa, ouvindo isso,
Vai doer ali na carne, mas vai libertar ela deste espírito. Porque é um espírito, é um demônio atuando nesta pessoa para levá-la ao inferno e outras pessoas também junto. Mas aqui está uma coisa: se um homem é chamado por Deus, ele permanecerá com aquela Bíblia. Não me importa o que ele tenha que fazer. Você deve lembrar que ela é a verdade, e a verdade prende ou liberta. E isso é exatamente o que Jesus Cristo disse. Ora, você diz, irmão Brana, só um minuto. Eu não sei. Ouça, irmão. Apenas antes de você dizer alguma coisa, ouça isto. Jesus Cristo disse que quem olhasse para uma mulher e a cobiçasse já havia cometido adultério com ela em seu coração. E quando você vê, quando um homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai de sua casa, se encontra na rua, o que mais você vê a não ser uma exposição de cada lado, de carne e sangue de mulheres? Essa é a pura verdade. É uma exposição de todos os lados. Forma ajustada, face bonita, como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram as filhas do homem e começaram a tomar para si mulheres. Está vendo? Aí está você. E é para todos os gostos. É morena, é loira, branca, de todos os jeitos. Agora observe, nós encontramos isso, a mesma coisa hoje. Nós vemos na história que foi tão grande a atração sexual que tinha nelas, até que os filhos de Deus fizeram para si mesmos santuários de mulheres. Estes são os de Vênus e os demais, estão vendo? Eles fizeram santuários e se inclinavam a elas. Quando você diz, irmão Brana, não, nós não temos tais coisas como estas hoje. O irmão não poderia comparar aquilo com este dia. Desculpem-me, eu creio que é pior hoje do que foi então. O profeta vai dar o exemplo. A TV, e hoje não só a TV, mas através da internet aí, o Instagram, YouTube, Facebook e outras redes sociais aí que existem hoje, que tem sido uma potência, TikTok, Kawaii, sites, que as mulheres, através da exibição de seus corpos, estão sendo deusas, estão sendo, que os homens estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá. Fizeram para si mesmos santuários de mulheres. Estão nessa mesma situação. E o profeta disse aqui, olha, eu creio que é pior hoje do que foi então. O que vemos? TV. Você não pode nem mesmo apanhar um jornal porque tudo que você vê está espalhado com mulheres. Eu me lembro, muitos anos atrás, lá em Minas, especificamente BH, região de BH, toda a região metropolitana, tinha um jornal que era bem popular, que se chama, acredito que deve ter ainda, não sei se ainda tem, mas na época ele se chamava Super. Um jornal que era bem baratinho, na época era 25 centavos. Então era bem popular, principalmente as pessoas que queriam ver sobre futebol. E também tinha nas páginas finais ali, tinha sobre emprego, vagas de emprego. Então muita gente que estava ali desempregada comprava aquele jornalzinho e olhava ali as vagas de emprego. E o resto era questão de acidente, roubo, é o que jornal fala, né, dessas coisas. E tinha a parte ali que falava sobre as novelas, né, das TVs abertas, e tinha uma parte que estampava ali, na primeira página já tinha uma foto de uma mulher. Sempre, todos os dias tinha uma foto de uma mulher ali, bem seminua, e depois lá no meio do jornal, por ali, então, falava sobre essa mulher. Então, vamos dizer que o carro-chefe desse jornal não eram as notícias ali, mas esta foto estampada. Então o profeta está dizendo aqui, outdoors e tudo que, propaganda de carro, propaganda de qualquer coisa, vai uma mulher. Pode não ter nada a ver, mas está ali uma mulher, e aí o profeta está dizendo, você não pode nem mesmo apanhar um jornal, porque tudo que você vê está espalhado com mulheres, mulheres bonitas em cada embalagem de uísque, nas revistas, sexy, vestidas imoralmente, na TV, em tudo. Há uma mulher vestida de uma maneira sexy, alguma mulher bonita. E nós encontramos nas propagandas de cigarro, em tudo que você pode olhar, você encontra naquilo alguma mulher atrativa. Você não pode nem mesmo ver a propaganda de um par de meias de seda, a não ser que você veja algumas pernas bonitas em forma passando por elas. E isso é correto. Mas o que é isto? Por que isto? Então veja bem. Tudo está lá.
Eu me lembro de um homem para o qual eu trabalhei, com Chris, aqui em cima na esquina, muitos de vocês recordam, Chris Meisner, sua esposa Lilia, seu nome era Lili, eu creio, uma Ellinger, e quando um homem veio, ela era uma moça bonita, e um homem queria pedir permissão ao seu pai para colocar sua face, seu retrato, seu perfil, numa caixa de bombons. Agora preste atenção aqui, no posicionamento desse pai. E aí hoje eu percebo que muitos pais não acompanham, não tem esse tipo de cuidado com suas filhas, que estão ali sob a sua tutela. Hoje, irmãos, através dos aparelhos celulares, sua filha posta foto dela, muitas vezes se expondo ali, a sua face ali de maneira, vamos dizer assim, sensual, que vai atrair olhares de pessoas que estão com algum espírito errado ali, que já está com alguma coisa errada ali na sua vida, porque um cristão não vai olhar para essas coisas. Mas, infelizmente, tem que saber que, até mesmo dentro das igrejas, todo mundo sabe disso, mas a gente tem que reforçar, que está cheio de gente com espírito errado, incrédulos, ímpios dentro da igreja. Então, minha querida irmã, meu querido irmão também, nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós agimos, com a maneira que nós vestimos. Os homens hoje, a gente também, às vezes, tem dificuldade para comprar uma roupa, às vezes, os modelos de roupa, as calças, as roupas apertadas. Não é só a mulher hoje que tem que cuidar da maneira de vestir. Os homens também. Então, e essa questão da exposição na internet. Os pais devem acompanhar mais, ter mais atenção. Tipo de foto, tipo de pose, né? Que seus filhos fazem, seus adolescentes, crianças. Aquilo está na internet, outras pessoas estão vendo. Este mundo cheio de pedófilos, cheio de adúlteros, de ímpios. Aí veja que esse pai, olha, aí queriam, né, tirar a foto ali do rosto da filha dele para usar numa caixa de bombons, né, usar numa propaganda. Isso é um insulto para mim. Aí a resposta dele era um alemão, luterano. E os alemães são bem curto e grosso, né? Que conhecendo mais deles no Rio Grande do Sul, eles são bem assim, curto e grosso. Isso é um insulto para mim. Colocar a foto de minha filha em uma caixa de bombons para ser espalhada através do país. Aí o profeta diz, e que tal hoje? Quando os cartazes de propaganda, televisão, tudo que você vê é mulheres imorais, vulgares, sexy, de aparência ímpia. Isto é certo, o que é isto? O velho trem está a umas quadras agora. A Bíblia disse assim que ele viria logo. Nós ouvimos o som. Veja a analogia que o profeta está fazendo aqui da questão do trem e já está dando para ouvir o som dele chegando, irmãos. Imagine então esse arrebatamento. Se os nossos olhos espirituais pudessem assim abrir para a gente ver assim, além desse natural que a gente vê, dessa matéria, dessas dimensões aqui naturais que a gente vive, tempo, luz, matéria, se os nossos olhos espirituais se abrir, a gente ir além destas três dimensões, que Deus nos ajude para despertar enquanto é tempo. Irmãos, imagina se o profeta estivesse aqui hoje, vendo estas crianças, com o celular na mão, que os pais largam assim, ó. Aí você pensa assim, Saulo, você não tem filho, para você é fácil falar e tudo mais. Irmãos, eu estou lendo o que o profeta está dizendo. O profeta teve família, o profeta teve filhos. E se eu não puder falar disso, então Paulo também não podia falar, porque Paulo não casou, Paulo não tinha filho. Você já leu Efésios capítulo 6? Você já leu? Dá uma lida lá. Paulo está falando sobre criação de filho. Paulo falou sobre casamento. Já leu? 1 Coríntios 7. E aí? Ah, mas Paulo era Paulo, eu sou Saulo, né? Tudo bem? Mas e se eu falar o que ele falou? Você não vai crer porque é eu que estou falando? Ou porque você não crê no que está escrito?
Aí depois assume as consequências. Aí nós temos hoje adolescentes viciados em pornografia, ociosos, ansiosos, com ansiedade, com os seus graus que podem chegar à depressão. Por quê? Porque pessoas estão sendo omissas, não estão querendo assumir a responsabilidade. Tudo volta, irmãos, nesta base que é família. Por isso que o diabo corrompeu tudo isso. Veja, lá no Gênesis, o que ele fez? Adultério. Separa, acaba com as famílias. Acaba com a família é a base. Acaba com isso, vira uma bagunça. Nós falamos a respeito de outras coisas sobre isto, mas recordem, este é outro brilho, um dos brilhos que está brilhando intermitentemente ante nós hoje. Nós vemos a condição nacional, nós vemos o distúrbio político, nós vemos a situação da igreja, nós pregamos sobre tudo isto. Mas isto é algo novo, é algo que não é muito comum para ser falado, porém isto deve ser feito, pois tem de haver uma voz clamando. Recordem, as próprias palavras que eu digo esta noite me encontrarão lá no julgamento, está vendo? O profeta será julgado pelo que ele pregou. E eu estou aqui pregando para você, falando para você o que o profeta pregou. Vivendo neste grande dia em que estamos vivendo, próximo à vinda do Filho do Homem, e as luzes estão brilhando intermitentemente por todos os lados de sua vinda. Nós a vemos na política, está aí, está claro, está explícito. Nós a vemos na igreja, está claro, está explícito. Nós a vemos no templo, nós a vemos por todos os lados que olhamos. Nós vemos que o sol não parece o que ele costumava ser. O mundo está fora de sua posição diagonal. Eles acabaram de me contar agora mesmo que no Polo Norte, lá em cima, que o mar tem se tornado, eu esqueci o quanto mais profundo do que era. O Estreito de Bering, você podia atravessá-lo andando, agora tem muitos pés de profundidade no Estreito de Bering. Por quê? A Terra está dilatando no meio, está ficando raso aqui onde era fundo e ficando fundo aqui onde era raso. O mundo está completamente fora de sua posição diagonal. Ele está titubeando, ele está girando sinuosamente. A natureza toda está cedendo e tudo que podemos ver. A própria palavra de Jesus disse o que aconteceria, aquela grande exposição. Também ele disse, nos dias de Ló, se você deseja anotar aquela escritura, Lucas 17, 28, eles estavam comendo, bebendo, compravam, vendiam. Geralmente estas coisas são legítimas, mas observe, e que eles se ocuparam, mas eles colocaram todas suas mentes naquilo. Então tudo bem você comprar, vender, mas veja que as pessoas elas se ocupam totalmente com isto. Não sobra tempo para Deus. Compra, vende, troca, come, bebe. Nos dias de Ló, as mulheres estavam com sua moral tão baixa, irmãos, eu fiquei meditando nisso. O profeta, eu fico pensando, se hoje o profeta estivesse aqui, se ele teria liberdade, se ele teria acesso em alguma igreja das chamadas da mensagem hoje. Eu fico pensando se as pessoas hoje que diz que crê no irmão Brana, se eles ouviriam um sermão do profeta hoje. O profeta pregando ali ao vivo e em cores, falando as verdades que ele falou. Que a moral da mulher estava, né, na época dele ali, hoje então nem se fala, mais baixa do que uma cachorra, uma cadela. Aí veja, aí o profeta está dizendo aqui que a moral das mulheres estava tão baixa, até que elas não eram usadas como as mulheres devem ser usadas. Mas elas se perverteram até que e se tornou tão comum, as mulheres se tornaram tão comuns, que os homens deixaram de querer as mulheres. Mas estava tão fácil, tão descartável. Irmãos, lembra ali eu lendo o profeta falando da bebedeira, que as mulheres agora você olha num bar, é mais mulheres, é mais mulher bebendo, é mais mulher farriando. Lembra que eu falei ali, nasce mais mulheres? Irmãos, tem muito mais mulheres. E de novo, eu ouvindo os colegas ali de trabalho, os jovens, as mulheres que estão se oferecendo. Hoje em dia, para um jovem ficar ali com uma menina ali,
Claro, se ele chega com um carrão, se ele paga lá o combo lá de uísque, enfim, das bebidas caras, né, aquilo já chama atenção, já atrai ali um monte de mulheres. Mas mesmo se ele não tiver isso hoje, tem tantas opções que ele já consegue, nem precisa de muita coisa. E aí chegou nesse ponto que a moral das mulheres estava tão baixa que o homem vivia com o homem. A perversão natural das células do sexo havia mudado sua posição, porque as mulheres se tornaram tão baratas. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Os homens cansaram de ver carne exposta. As mulheres estavam tão exposta, que eles enjoaram daquilo. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se os irmãos entendem. Eu creio que os irmãos vão entender, estão entendendo. Se você comer a mesma comida todo dia, vamos supor, né, que você goste de polenta, né, o pessoal aqui de Santa Catarina. Os irmãos gostam de uma polenta, mas aí, todo dia comendo uma polentinha, todo dia. Bom, vai passar uns dias, por mais que goste da polenta, tanto ver polenta no almoço, na janta, de manhã, de tarde, de noite, polenta, enjoou da polenta. Aí trazendo para esse assunto, mulheres nos outdoors, mulheres na revista, no jornal, aquela exposição, todo tipo de propaganda, mulheres, que as células do sexo haviam mudado sua posição. Veja que chegou a um ponto biológico, de alteração biológica. Captou aqui a jogada do diabo? Claro, para a palavra de Deus se cumprir. Tudo isso está debaixo desta ordem, para cumprir a palavra de Deus. Mas você percebeu essa estratégia por trás? Então ele torna a coisa tão banal. Eu lembro de em várias mensagens o profeta falar: olha, hoje em dia não se vê mais as moças corar o seu rosto, né, delas ter aquela vergonha assim, quando chegava diante de um rapaz, elas corar o rosto, ficar vermelho ali, né, com vergonha. Não, mas estão tão dadas assim, tão... Por quê? Foi quebrando essas barreiras, porque desde cedo já estão expostas à imoralidade. Então isso vai corrompendo a mente. Antigamente tinha que ver uma televisão, novela, alguma coisa assim, mas hoje não. Desde cedo já tem um telefone. As músicas que doutrinam. Eu vou entrar num assunto lá, no meu canal lá, Deus permitindo, sobre uma banda aí, que está ditando cultura já, não só na Ásia, mas no mundo. Inicialmente através de música, depois aquilo foi trazendo filmes, séries. Irmãos, é uma invasão demoníaca. E nós precisamos gritar, precisamos alertar as pessoas desesperadamente, porque como o profeta está falando aqui, olha, nessa mensagem intermitente, luz vermelha do sinal de sua vinda, leia essa mensagem, irmãos, para te ajudar a entender aqui esse assunto que estamos falando. O trem já está dando para ouvir o barulho, o som. Eu sei que talvez muitos de nós mais jovens não conhecem, talvez nunca pegou um trem, né? Lá em BH eu sei que para o mineiro tudo é trem, lá em Minas. Mas lá a gente chama o trem de metrô, para nós é metrô, né? No Rio Grande do Sul eles chamam de trem, aqui em Santa Catarina não sei se tem metrô ou trem aqui em algum lugar, mas o certo é que tem o trem, na verdade, lá, que a gente chama de trem, é um que é conhecido lá como Maria Fumaça, faz a BH Vitória do Espírito Santo, faz esse roteiro. Então ele já faz barulho, o metrô não faz esse barulho assim. Mas quando está pertinho, já pode ouvir o som, que o trem está próximo. E assim está sendo com esse arrebatamento, para essas pessoas que estão envolvidas com isso, que fazem parte disso, para todos estes que amam a sua vinda, como disse Paulo. Irmãos, é mais tarde do que pensamos. E nesse relógio de Deus, irmãos, não tem a opção soneca. Sabe aquela opção soneca que a gente
às vezes tão cansado que está, despertador ali toca naquele horário que a gente colocou para você ir trabalhar ou para estudar, enfim. E aí você, não, só mais 5 minutos, aí ativa lá o soneca. Não, mais 5, mais 10. Irmãos, nessa situação não tem opção soneca. Deu a hora, não atrasa nem um segundo, nem um milésimo de segundo. Quem está pronto vai, quem não está, fica. Foi o que aconteceu na parábola das 10 virgens. Então veja o que aconteceu, irmãos. A perversão natural das células do sexo havia mudado sua posição. Veja hoje. Aí já tem menos homens. Numericamente é comprovado, cientificamente, estatisticamente, que tem menos homens do que mulheres. Tem até escritura que fala, eu não vou citar aqui que eu não lembro qual livro e capítulo que diz, mas lá no Velho Testamento, que nesses dias 7 mulheres iriam rogar, implorar para um homem que fosse senhor delas ali, que desse, em outras palavras, nome, honra para elas. E muitas vezes, irmãos, esse número é até maior, dobra, triplica. Aí já são menos homens, e a maioria dos homens que tem estão virando tudo, né, homossexuais. Veja, a perversão natural das células. Judas, em seu pequeno, grande livro, aí o profeta cita Judas, verso 7, eu li para os irmãos lá, naquela sequência de escrituras ali que eu coloquei, Lucas 17, Gênesis 6 e Judas no seu verso 7. O profeta cita Judas, verso 7, ele conecta com Gênesis 6, por isso que eu coloquei ali. Ele diz, o homem e a mulher trazendo os votos do casamento, rompendo-os, saindo atrás de carne estranha. Então o profeta está dizendo que aquilo que Judas estava falando, Judas mencionando lá o episódio de Sodomita, que era isso aí, correndo atrás de carne estranha, deixando, né, o uso, o costume natural. Quantos casos de gente casada já, até vô, que já tem até neto, assumindo, né, que é gay, ou que é lésbica, sapatão, sei lá. Depois já de anos de casado. Irmãos, olha se isso não é o cumprimento. Então vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouco. Se você não conseguir assistir tudo, né, agora ao vivo, sei que muitos têm que acordar cedo, depois você assiste, né, vai ficar na internet, mas eu vou ter que seguir mais um pouco aqui, irmãos. Veja bem, agora não tem como, né, deixar de citar Enoque. Voltamos lá em Gênesis 5, e aí veja bem. Jered viveu 162 anos, gerou Enoque. Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. Então, Jered foi o pai de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Veja que após o nascimento de Matusalém, a Bíblia então menciona que Enoque andou com Deus. Então, alguma representação aqui tem o nascimento de Matusalém. Depois de 65 anos que a Bíblia começa a relatar, então, que Enoque, ou seja, depois de 65 anos de vida, que Enoque começa a andar com Deus, segundo o que a Escritura diz. Depois que gerou Matusalém, então veja que é um marco o nascimento de Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Mas veja, é um marco esse nascimento de Matusalém. Tá aqui não é à toa, irmãos. Tá aqui não é à toa. Aí Gênesis 18, o Senhor aparece a Abraão nas planícies de Manre, né, senta à porta ali. Apocalipse 10, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, ou revelado, como diz outras traduções, o segredo de Deus será revelado, como ele declarou aos seus servos, os profetas. Bom, Apocalipse 17, isso se revelaria na sétima era, no final da sétima era. Enoque, se você examina aqui em Gênesis capítulo 5, ele foi o sétimo depois de Adão. Então, representando também que na sétima era da igreja, que haveria um povo que captaria esse mistério, este segredo
para arrebatamento. Então tem tudo a ver conosco. Aí vamos seguindo aqui. Enoque tipificou a noiva. Enoque, Noé passou pela noiva, passou pelo período da tribulação, sofreu, tornou-se bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos. Teve um testemunho de que agradara a Deus, com fé de arrebatamento, e simplesmente começou a caminhar. Então veja que a Bíblia fala ali que ele caminhou 300 anos. O profeta fala 500 anos. Eu aqui não vou entrar neste assunto do que aconteceu nesses 200 anos que, vamos dizer assim, não está relatado ali nas Escrituras, mas alguma coisa tem. Então, ele alcançou essa fé, olha só, com fé de arrebatamento. Noé alcançou uma fé, mas não foi a fé de arrebatamento. Enoque alcançou fé de arrebatamento. Nós desejamos alcançar essa fé de arrebatamento. Principalmente nós que temos ouvido todas estas coisas, que tem nos dado essa oportunidade, este privilégio de ouvir tudo que nós temos ouvido e ainda sabendo desta grande, terrível tribulação que há de vir. Então, nós, para escapar desta grande tribulação, só através do arrebatamento, nós que ficarmos vivos, né, logicamente. Esse é um tipo de nós que ficarmos vivos, não precederemos ou impediremos esse mesmo tipo de pessoa que estão adormecidas. Agora, irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou ir lendo aqui e vou fazendo comentários. Outros fatores que vale a pena e que é importante e necessário eu ressaltar é que o sétimo selo, a vinda, ele tem um processo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E outra coisa, irmãos, nós sabemos, como o profeta nos ensina, que os santos, né, nossos irmãos das eras que estão na sexta dimensão, que estão dormindo, que eles ressuscitarão primeiro, como a própria Escritura diz, como o próprio Paulo diz, e o profeta nos mostra que eles serão transformados primeiro, que eles já aparecerão para nós, né, nós vamos ver eles já vão estar glorificados. E isto é mais um sinal, isto é mais um fator que vai nos revelar, que vai nos demonstrar o quanto vai estar próximo da nossa transformação. Porque o profeta nos ensina, acho que eu não estou com a citação aqui, essas citações aqui nesse estudo, mas eu creio que a maioria dos irmãos conhecem, que quando nós vermos eles transformados, né, eles glorificados, então nós vamos chegar a este grau de fé, a esta plenitude de fé, a esta fé de arrebatamento que nós precisamos atingir, quando nós vemos eles transformados. Porque aí tudo que nós ouvimos, pregamos, falamos, nós vamos estar vendo agora. É diferente você falar de algo e você presenciar esse algo. Agora tudo que nós cremos, falamos, ouvimos, agora nós estamos vendo acontecendo. Meu Deus, a nossa fé vai ir lá no teto. Vai causar essa explosão em nós. E nós sermos, então, transformados. Então veja como que é igual a questão das dores de parto. Aquilo vai indo, esse cronômetro, esse diagnóstico, olha, agora falta uma semana para ela ganhar, olha, agora 3 dias, olha, agora amanhã, vai ganhar amanhã. Então quando nós vemos os nossos irmãos, vai chegar nesse ponto, ó, é agora. Então tá vendo que aí vamos entrar na questão das vigílias aqui daqui a pouco. 7ª vigília. Aí o profeta lá na mensagem de arrebatamento fala, entre as 6 e as 9. Meu Deus, pronto, chegou agora o dia e hora. Mas vamos lá, deixa eu ler isso aqui, para a gente chegar então nesse desfecho. Então, o tipo de nós, né, é a única coisa de que necessitam, é o noivo acordá-las. Né, o profeta falando aqui, olha, nós não precederemos, né, os que dormem, né, todos os nossos irmãos que adormeceram durante as eras, estão dormindo. Né, ele fala, eles não estão mortos, né, irmãos, estão vivinhos da silva lá, corpos teofânicos. A gente usa essa linguagem que estão adormecidos. A linguagem que o povo entende, né, que estão mortos. E a única coisa de que necessitam é o noivo acordá-las. E nós que ficarmos vivos não impediremos aqueles que já adormeceram, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, aqui no primeiro selo, o profeta está dizendo que a trombeta de Deus vai despertar esses irmãos, que a trombeta de Deus vai reuni-los conosco. A trombeta anuncia guerra, mas também anuncia festa. E os outros mortos não reviveram por 1000 anos, aí está, eles passaram pelo período da tribulação, ele citando Daniel 7, né? Que foi isso, como Enoque, você sabe, Noé observava Enoque, porque
quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo. Ele passou a ficar perto da arca. Irmãos, agora entra outra coisa aqui também que é tremenda. As virgens nécias tipificadas por Noé, que são aquelas que não perseguem esses eleitos, aquelas que estavam ali bem próximas, eles ouviam da noiva, eles conviveram com a noiva, aprenderam da noiva, só que eles não foram eleitos predestinados para alcançar esse mesmo nível, esse mesmo patamar da noiva. Mas eles sempre respeitaram a noiva e observavam a noiva. Porque, como Noé, quando eles viram que Enoque desapareceu, aí eles sabiam que o juízo estava próximo. Então, da mesma forma, irmãos, que o eleito vai saber quando ele vai embora, o virgem nécia, esse tipificado por Noé, ele vai saber quando o juízo vai começar a cair. Esse juízo da grande tribulação. Veja que interessante. Por quê? O sinal para ele é quando a virgem prudente é arrebatada. Quando ela desaparece. Então ele também tem esse relógio. Então se você é um eleito de Deus, predestinado para esse arrebatamento, que faz parte desse, tem virgem nécia te observando. E ela, quando você desaparecer, ela sabe então que agora a grande tribulação é introduzida. Meu Deus, irmãos. Então, de um lado temos a noiva, com esse relógio cronometrando essas dores de parto, o seu arrebatamento, chegando nesse momento agora de voz de arcanjo, trombeta de Deus. E do outro lado, esta virgem nécia tipificada por Noé, que está acompanhando, está ali. Olhando, olha, aquele irmão, o irmão ainda está ali. Que coisa. Ele passou a ficar perto da arca. Quando Enoque desapareceu, aí Noé foi deixando então seus afazeres ali, quem sabe, sua rotina ali, e ficou mais perto da arca. Porque ele sabia que agora o dilúvio, o juízo ia cair, irmãos. E a arca representa o quê? A palavra. Então hoje, esse virgem nécia está ali comprando, vendendo, está seguindo a sua vida, às vezes envolvendo até com a política, sabe? Fazendo umas propagandas. São pessoas maravilhosas. Mas eles estão te observando. Aí você sumiu, irmãos. Opa! Aí eles vão vir correndo, ficar mais perto dessa palavra, porque agora eles sabem que, meu Deus, o momento chegou. Que coisa. Mas Noé não subiu. Ele subiu só um pouquinho. Passou sobre as tribulações. Ele foi levado a atravessar o período da tribulação para morrer. Está vendo? Mas Noé foi levado a atravessar. Enoque foi transladado sem morte, um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos, para se encontrarem com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levado ao período da tribulação. Enoque arrebatado sem morte. Agora, comecemos a estudar um pouquinho, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os 7 selos. Então veja, aqui, irmãos, daria um outro assunto também bem grande. Mas deixa eu só falar aqui uma coisinha. A trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. Os selos foram abertos para nós aqui embaixo. Apocalipse 10, o anjo desceu com um livrinho aberto. Mas para eles lá em cima, os irmãos sabem que ainda não foi revelado. Lutero está com a revelação do seu dia ainda, que ele dormiu. Wesley com a revelação do seu dia. Os pentecostais, as pessoas que partiram antes, dos selos abrir ali nos seus dias, partiram com aquela revelação. As pessoas dos dias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, enfim, cada grupo desse dormiu com aquela revelação. Então, essa trombeta soa para esses irmãos, a revelação tem que ser alinhada para eles antes deles encontrar com Jesus, porque todos temos que estar no mesmo nível para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E o profeta está dizendo aqui, a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. Então, tem essa reunião nos céus, nessa dimensão, antes de encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, alinhando aí essa revelação. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Esse vai ficar longo, irmãos, mas não tem jeito, eu tenho que trazer a conclusão aqui, porque esse já é o terceiro estudo deste assunto. Tomemos, por exemplo, veja essa citação aqui. Noé e seu dia, não era o apropriado... Depois que ele encontrou com Deus e soube dos planos de Deus para o dia, agora você não pode fazer nada a não ser que você saiba o que está fazendo. Você deve saber qual é a vontade de Deus. Você deve saber qual é o seu plano e seu desejo. E isto ser revelado a você. Então não há nada que
impedirá isto. Agora, Noé sabia porque ele não obteve seu ministério de alguma escola educacional, mas ele havia falado face a face com Deus, e ele sabia que haveria um dilúvio. Ele sabia que a chuva derramaria dos céus, como rios se abrindo, embora aquilo fosse totalmente contra o assunto científico daquele dia. Os cientistas, sem dúvida, que criticaram Noé e disseram: nós podemos te provar cientificamente que não existe água lá em cima. Pois eles estavam em uma grande era, então, maior do que a nossa hoje, mais científica do que somos hoje. Vocês sabem, Jesus se referiu a isto, como foi nos dias de Noé, como eles construíram as esfinges e as pirâmides e coisas que não poderiam tocar, construindo hoje. E eles eram grandes cientistas, eles tinham cores e coisas e fluidos para embalsamar naquele dia que podiam fazer uma múmia. Nós não poderíamos fazer isto hoje se quiséssemos, eles eram mais adiantados do que somos, e eles podiam provar que não havia água ali. Eu fiquei pensando, relacionado aqui ao avanço científico, talvez a ciência de hoje não tenha essa capacidade de pirâmide, embalsamar aqui desse jeito, mas, irmãos, observando, por exemplo, aqui em Santa Catarina, os prédios de Balneário Camboriú, como são uma engenharia, uma arquitetura tão avançada, a altura daqueles prédios. E talvez a ciência hoje não tenha a capacidade que eles tinham lá, mas muitas coisas que tem feito nos nossos dias. Nós temos aí os robôs, né, os humanoides, aí a tecnologia das empresas do Elon Musk, a própria questão dos foguetes, da exploração espacial, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Então, a ciência tem se evoluído a tal ponto. Mas exatamente o mesmo era adequado a Noé. Depois que ele soube do plano de Deus, que ele começou a pregar a arca, da mesma forma, pois ele sabia que apenas aquela arca seria a única coisa que flutuaria. Aí o profeta vai falando aqui, em questão de enfermidade e tal, convém a cada cristão se firmar na palavra, exatamente correto, se firmar na palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, você passará, eu passarei, as igrejas passarão, as organizações passarão, porém a palavra de Deus nunca há de passar. Seja fiel, um peregrino fiel. Nos dias de Enoque, pouco antes do dilúvio, quando Enoque olhou ali e viu Noé construindo aquela arca, Enoque era um profeta. Enoque sabia que ele era um tipo. Ele sabia que antes que o dilúvio chegasse, que ele tinha que dar um exemplo. Então, em uma tarde, lhe convinha dar um passeio. Então, veja bem, Enoque, sendo a noiva, ele olhava para esses sinais naturais, esses sinais que são parte, como Jesus destacou, os dias de Noé. Então, veja que é muito interessante isso, irmãos. Jesus não falou como nos dias de Enoque, ou como nos dias de Abraão. Jesus falou nos dias de Ló. Jesus citou a mulher de Ló e Jesus citou Noé. E as características, estes contextos citados por Jesus, Abraão estava observando tudo isso e Enoque também observando todo esse contexto. A corrupção generalizada do gênero humano, comendo, bebendo, dando-se em casamento, né, às suas amantes, o adultério, homicídios, tudo isso, Enoque estava observando. Isso era sinais para ele. Veja o que o profeta está dizendo. Então, em uma tarde, lhe convinha dar um passeio. Lhe convinha dar um passeio com Deus. E de alguma forma, aquele dia, ele mudou o seu caminho. Em vez de ir ao redor da colina, ele tomou a estrada do rei. E ele simplesmente continuou andando. E eles não o encontraram, porque ele não estava. Mas ele teve que andar subindo a estrada do rei. Oh, meus irmãos, um dia destes nós vamos deixar de fazer o caminho para o serviço, o caminho para a escola, e vamos fazer este caminho subindo a estrada do rei. Oh, que coisa! E nestes 500 anos de Enoque andando com Deus, irmãos, era pedra sobre pedra, revelação sobre revelação, como a pirâmide que foi construída, até que chegou um ponto que ele captou o mistério completo. E é isso que tem acontecido conosco. Oh Deus, deixe-me ser como Enoque. Quando a hora chegar que eu possa tomar o caminho, deixe-me encontrar a estrada do rei. Então preste atenção aqui, irmãos. Quando a hora chegar, tem a hora e o dia. E esse dia e hora vai chegar. A questão é que Enoque, quando chegou o dia e a hora, ele estava pronto. Não é o dia que eu ficar pronto, não é quando eu ficar pronto que aí vai ser o dia e hora. Não, tem o dia e hora. E o eleito vai estar pronto para esse dia e hora. Ele vai estar ciente, revelado.
Ele foi revelado, ele captou o mistério e por isso ele estará preparado. Quando a hora chegar que eu possa tomar o caminho, deixe-me encontrar a estrada do rei, eu posso ver Enoque, como ele sabia o que aconteceria. Ele sabia, irmãos. E Enoque tipifica quem? Eu li o primeiro selo, irmãos, eu li tanta coisa, vários elementos, vários fatores. Não é algo isolado que eu estou tomando. Os irmãos podem voltar nos vídeos anteriores. Como ele sabia o que aconteceria, pois ele era um profeta. Ele sabia o que aconteceria. Então, eu posso vê-lo dando beijo de adeus na sua esposa e dizendo: agora, irmãos, eu não sou profeta, você não é profeta. Apesar que no Novo Testamento os pregadores são chamados profetas, aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas falando, a respeito desse ofício, desse ministério profético, mas nós recebemos o profeta de Deus. Nós recebemos este ministério de Malaquias 4, de Apocalipse 17. Recebemos este colírio que nos foi oferecido. Lá, Apocalipse 1, do verso 12, 13 em diante, nossos olhos como chama de fogo, é como o pastor estava aqui trazendo um ensinamento, que conseguem ir além do véu e captar o que está entre linhas, e captar o que está neste átrio, no Santo dos Santos, este maná da panela dourada, esse mistério escondido. Então veja, eu posso vê-lo dando um beijo de adeus na sua esposa, dizendo: querida, te verei mais tarde. Tomou seus filhos e o beijou, despedindo. Foi até seu filho casado, sua filha casada, e os beijou se despedindo. Então veja, que Enoque tinha família, tinha toda esse cotidiano. Filhos, quem sabe netos, claro, com certeza netos, trabalho, casa. E tinha tudo isso, irmãos. A Bíblia começa a relatar Enoque andando com Deus depois dos 65 anos, depois do nascimento de Matusalém. Teve toda uma vida ali. Claro, ele era temente a Deus, mas a partir do momento... Aí nós poderíamos dizer aqui, a partir de quando nós começamos a entender o reino de Deus? De acordo com o que Jesus disse em João capítulo 3. Depois que nós nascemos de novo, que nós somos introduzidos no reino. Então Enoque nasceu de novo, Enoque passou essas etapas da graça e chegou até o topo da pirâmide, fé de arrebatamento. E aí chegou esse momento, despediu das pessoas. E esse momento está chegando para nós, irmãos, para esses que fazem parte deste evento. E isso tem me impactado, pensar que são os últimos dias de trabalho para você e para mim, últimos dias de aula, não porque está chegando férias da escola, não porque está encerrando, concluindo o ensino médio ou a faculdade, não. É porque você está se despedindo deste mundo, desta dimensão, despedindo das pessoas que você ama. É separação. A morte não é uma separação, mas neste caso, e disseram: para onde o Senhor vai, papai? O Senhor vai dar uma voltinha? Sim, vou dar um passeio. É um passeio que não voltou mais. Mas naquele dia ele não tomou o velho caminho habitual. Meu esposo saiu para trabalhar, não voltou até agora. A esposa disse que ia na mãe dela e não voltou. O pastor estava atendendo os irmãos em tal lugar e não voltou mais. O filho foi para a escola e não voltou. Aí hoje é tão comum, né? As estatísticas de pessoas desaparecidas. Vai ser mais um que vai entrar na estatística. Mas as virgens nécias tipificadas por Noé vão saber. Essas vão saber. Ele tomou a estrada do rei e seguiu para a glória. Era necessário que isto acontecesse. Ele não queria partir, mas mesmo assim lhe convinha cumprir toda a justiça. Claro, se fosse olhar o afeto natural,
se fosse olhar o afeto, deixar a esposa, deixar filhos, netos e tal. Mas ele tinha se apegado à palavra, tinha se tornado a palavra. Convinha cumprir toda a justiça, porque ele era um tipo da igreja hoje, ele era um tipo da igreja que dará um passeio no entardecer, em um daqueles entardecer, nós atingiremos do rei e partiremos para longe. Então você pode ler isso, esta mensagem maravilhosa, assim nos convém cumprir toda a justiça. E aqui mais uma citação, para a gente ir encerrando, agora caminhando para o fim. Mensagem de testemunho, 63. Há uma coisa nisto, que você sente no seu interior, suas emoções pulsando. Sabe que o reino de Deus está próximo. Todas estas coisas sobre as quais temos falado e indagado, agora estão prestes a acontecer. Alguns de nós podem adormecer antes desse tempo chegar, mas isso não impedirá nossa ressurreição, o privilégio de vir antes daqueles a serem transformados. Então, irmão, se você partir, você vai ressuscitar antes. Se estiver vivo, vai ser transformado. Então não temos nada a perder. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, você notou a ordem da ressurreição, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, como diz a Escritura, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Então, a ordem, irmãos, a própria Escritura já dá. A partir do momento que nós começamos a ver, então, por exemplo, cada um de nós tem pessoas que nós conhecemos, que partiu, e que quando ela aparecer para nós, que nós reconhecemos essas pessoas, irmãos, aí acabou. Aí nós vamos despedir mesmo das pessoas daqui. Chegou a hora mesmo. Veja, ele é Deus. E então, quando ele quer ser adorado, isso é o que sua própria natureza é ser adorado, porque ele é Deus. Veja aqui, irmãos, isso é maravilhoso. Deus permite que nós encontremos uns com os outros primeiro antes de encontrar com ele. Veja que graça de Deus, que coisa maravilhosa. Por quê? É o que o profeta está dizendo. Deus, a natureza dele é ser adorado. Então ele sabe que se a gente fosse de cara, antes de encontrarmos uns com os outros, a gente ia ficar dando aquelas rabadas de olho. Será que fulano está aqui? Será que ciclano está aqui? Lutamos ali, pelejamos junto, choramos junto, sorrimos junto. Ele sabe que se estivéssemos lá, estaríamos olhando pelo canto do olho para ver se o outro estava lá. Então não seria a maneira completa de livre adoração. Quando estivermos em pé ali, sabendo que nos encontramos primeiro, nos cumprimentamos, então ficaremos ao lado dele, o qual causou tudo isso, e cantaremos as canções da redenção. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então Deus permite nós encontrarmos uns com os outros. Bom, hoje eu estou distante geograficamente dos meus pais, de amigos, irmãos. Até mesmo aqui no Sul, né? Nosso país é tão grande, eu estou aqui em Santa Catarina, tenho irmãos, amigos no Rio Grande do Sul, no Paraná. Claro, hoje, através da internet, a gente tem essa aproximação virtual, mas, irmão, nada se compara a pessoalmente, essa comunhão, esse companheirismo pessoalmente. E aí Deus vai nos permitir nós nos encontrarmos antes e rejubilar e se alegrar. Chorar não de tristeza, mas de alegria, de gozo. E aí depois nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aí nossa atenção, nosso foco vai ser todo para Ele. Ele que nos proporcionou tudo isso. Que coisa maravilhosa. Mais uma citação, irmãos. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. Este é o calendário do dia, irmão. Vou lhe contar. Estamos vivendo no fim do caminho. Então os judeus é nosso calendário. Veja que dia que está já desse calendário, hein? Eu não ficaria um pouquinho surpreso de que há muitas pessoas sentadas aqui com idade avançada que verão um tempo quando não haverá uma pedra sobre a outra em Louisville, Kentucky. Pode ser em mais um ano. Eu não sei, não diga que eu disse um ano, eu não sei, ninguém sabe. Mas estamos no fim do caminho, eu sei disto. Aquelas bombas de hidrogênio e coisas estão prontas para explodirem a qualquer hora. Aí está lá o Putin, o presidente russo, desfilando com seus mísseis e bombas, seu armamento bélico. Os judeus estão voltando para Jerusalém, a estrela de Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo, hasteada sobre Jerusalém a primeira vez em 2000 anos, sinal do tempo. E observe exatamente como Noemi, que havia perdido tudo que ela possuía, estava regressando exatamente na estação da cevada. E a Palestina hoje está desbrochando como uma rosa. Algumas das maiores coisas são encontradas, riquezas de todas as terras do mundo, produtos químicos encontrados no Mar Morto,
que são inestimáveis para se mencionar. A Palestina, o maior país cítrico, limão que pesa 5 libras, né, 2 kg, 250 gramas cada, quase, plantado ali. Pensem nisso, tudo cumprindo a palavra divina de Deus, indo para casa, os judeus retornando no tempo da cevada. Ela levantou suas mãos e chorou e disseram, aqui vem Noemi. Ela disse, não me chamem de Noemi, pois Deus tratou amargamente comigo, não sabendo o que ela estava trazendo consigo. Mal sabe o judeu que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentio um lugar para entrar. Oh, gosto tanto disso. Note, então, quando ela levantou seus olhos e chorou. E note, então elas tinham que obter, toda a sua herança havia sido tirada dela. Então, tiveram que fazer algo para viver. Ruth, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Quero que você note o tipo que a igreja é. É uma igreja pobre. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora. Então essas igrejas ricas, bastarda, não tá seguindo o tipo aqui da noiva gentia não, né, irmãos? O profeta está dizendo aqui que Ruth é um tipo da noiva gentia agora. Pobre. Por quê? Ela está focada em outras coisas, é igual a Abraão. Ló era rico, lá em Sodoma. Status, fama. E Abraão? Abraão tinha porção, né? Deus era a porção dele. Claro, Deus foi dando ali, acrescentando para ele, mas sendo um tipo da noiva gentia, ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles, debulhava-os assim em um saco para viver, ceifando descalço nos campos de Boaz. Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Note, o grande Senhor da colheita. Ele veio para ver os seus campos, ele viu os ceifeiros ali, ele viu os segadores, e quando ele lançou seus olhos em direção a Ruth, ele se apaixonou por ela. Cristo, com sua igreja, ele disse, quem é esta donzela que ceifa no campo? A igreja judaica, sob a liderança da coluna de fogo, sob a liderança de Jeová, proveu um caminho do Antigo Testamento para o cristão com o Espírito Santo do Novo. Trouxe-a com eles. Se tivéssemos tempo para podermos nisto um pouquinho, né? Que já entra em um quadro maravilhoso. Então Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. Ele não queria que esta moça se afastasse disso. A quem ela pertence, disseram, Noemi. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia, isso mesmo? Então, agora, eu tenho de resgatar todas as posses dela. Agora, a lei da redenção do Antigo Testamento devia ser um parente redentor. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente, e então alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir, com condições financeiras. E o nosso Senhor Jesus Cristo teve essas condições. Então, mais uma escritura aqui, irmãos. E eu já vou finalizar aqui com essa escritura. Eu creio que nós já tivemos bastante material aqui para meditarmos neste assunto. Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, para finalizar com essa escritura. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Nós falamos sobre a questão aqui de dores de parto. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então veja bem, como Jesus disse, naquele dia ninguém sabe, nem os anjos, senão o Pai. Aí Paulo está dizendo aqui, sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ninguém sabe quando o ladrão vai vir. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. São dias de trevas, Laodiceia, mas vós não estáis em Laodiceia. Vós não estáis em trevas, para aquele dia. Então, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para quem está em Laodiceia, para quem está em trevas, vai ser surpreendido. Agora, quem está caminhando nesta luz, não vai ser surpreendido. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos, sejamos sóbrios, sejamos prudentes, E aí Paulo vai falando, Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite.
Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação, né? Toda essa armadura de Deus. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que vos tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoestais aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com um beijo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, eu vou me despedindo de vocês. Vocês podem ler depois novamente esta carta de Paulo, que conclui, fecha muito bem este assunto que nós meditamos juntos. Que Deus possa recompensar vocês pelo tempo dedicado, né, a paciência, a acompanhar a leitura, os comentários, que isso possa lhe ajudar a você estar cada vez mais preparado, a nós estarmos preparados para este grande momento que nós temos tanto lutado, pelejado, caminhado nesta jornada para então alcançar esta coroa que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Grande Shalom, que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo.